E aí, pessoal do canal Turma Adriano, de novo trazendo para vocês mais um podcast. Hoje, minha convidada especial é a Andresa. Ela é secretária de Cultura e Turismo da cidade de Elias Fausto. Tudo bem, Andresa? Eu queria agradecer o senhor ter aceito o meu convite aqui para conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigada, eu fico muito feliz, lisonjeada de estar aqui nesse programa tão bacana para falar um pouquinho dos trabalhos da cultura, do turismo do município de Elias Fausto. Legal. Para quem não conhece ali, Elias Fausto, ela está ali localizada entre Montemor e Capivari, mais ou menos. Exatamente, a gente Ali no está aqui em finalzinho. Campinas, aí chegamos a Montemor e logo chegamos encostado, né, divisa, a gente chega em Elias Fausto, 30 minutinhos de Campinas. Hoje Elias Fausto está com quantos habitantes? Oficialmente, pelo IBGE, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Muito bem. E ali o seu trabalho está cuidando ali da Secretaria de Cultura e Turismo. E aí a primeira coisa que a gente vê, o que tem de turístico lá em Elias Fausto? Em Elias Fausto, exatamente. O que tem de turismo em Elias Fausto, né? Bom, eu vou contar um pouquinho de como a gente chegou nisso, né? Então, em 2017, nós começamos a trabalhar na prefeitura, né? Eu recebi um convite do prefeito na época, o Maurício Baroni, e ele é uma pessoa assim que procura fomentar todas as potencialidades. E por isso que a gente está aqui hoje falando de cultura e turismo. O turismo lá, a gente começou entendendo que pudesse ser fortemente o turismo rural. Mas a gente começou a descobrir que além do turismo rural, a gente também tem o turismo de aventura, né? Além daquele bucolismo lindo de Elias Fausto, né? Com as paisagens maravilhosas, enfim, avistamento de passarinhos, as estações ferroviárias, a gente tem essa história aí muito bacana, né? Então a natureza faz parte do nosso cotidiano e é o grande atrativo do município. Ali de Elias Fausto. De Elias Fausto. Hoje, Elias Fausto está na região turística Bem Viver, né? E nós somos a cidade para bem viver, justamente por essa característica dentre a região, né? Que é composta por Campinas, Americana, Montemor, Elias Fausto, Sumaré, Nova Odessa, né? E Hortolândia. A gente tem essa característica mais interiorana, né? Então, por isso, a cidade para bem viver. E Cardeal, que é o nosso distrito, né, que saiu na IPTV aí no programa Mais Caminhos ainda semana passada, é a nossa capital regional da bike, que a gente recebe muito ciclista durante o final de semana, e durante a semana, e de noite, Tudo de no dia. Cardeal. Cardeal e Elias Fausto, que Cardeal é um distrito, né? Então, é divisa de Indaiatuba. Eu achava que, na verdade, como eu tenho residência também em Indaiatuba, eu achava que Cardeal era uma cidade, na verdade. Mas ela tá com carinha Mas de ela já é cidade, uma carinha de cidade, então, exatamente, mesmo. cresceu e a gente tem alguns atrativos lá, né? E também empreendimentos de apoio ao turismo, né? Então acaba dando essa carinha mesmo. E Cardeal é uma gracinha mesmo. Hoje você tem ideia de quantos turistas Cardeal recebe, em média? Cardeal, Olha, porque daí vai ser ali as Fausto, né, junto, né? Na verdade, assim, ó, só do cicloturismo a gente recebe mais ou menos de 1.500 a 2.000 turistas por final de semana. Elias Fausto, a gente tem o turismo rural com o sítio São Sebastião, né, que oferece a comida no fogão a lenha, aquela comida italiana, caseirona, né, como o frango com polenta feito no frango caipira. Isso é um detalhe importante, né? Frango caipira na polenta. Exatamente, na polenta. E o café da roça, aos finais de café semana. Da roça. Fiquei curioso, né? Você gosta de café? O café? café da roça, então. Foi uma ideia bem bacana do sítio São Sebastião, né? A nossa empreendedora lá é a Dona Maria. E ela falou assim, Andresa, eu queria fazer um café aqui, mas não colonial. Eu queria fazer uma coisa minha, para mostrar para as pessoas a minha vida, né? Que o sítio é isso aqui. Então ela faz o café filtrado, o leite, o chá e o suco da época. Então ela, quando tem acerola, é acerola, ela planta uva, então sempre tem suco de uva. O vinho também, aquele vinho de mesa, seco.
e as comidas que são do dia a dia da roça. Então, o pão caseiro, os biscoitos, a torta da fruta da época, às vezes maracujá, às vezes o coco, enfim, o milho. O bolo de milho dela é maravilhoso. Bolo de milho é bom. Bolo de milho, torta de maracujá. A gente até esqueci o resto que ela tem, mas aí tem pão de queijo, tem monte de coisa. tem muita queijo fresco, né? Nós temos o sítio Pisque lá, que é um produtor de leite, e com o leite ele também faz os queijos e de diversos tipos, o fresco, o parmesão. E você pode encontrar lá no sítio São Sebastião, que está aberto para o turista. Ah, no sítio São Sebastião encontramos também do sítio Pisque, exatamente. Eles fazem essa parceria. Eu acho muito bacana esses compartilhamentos, né? A gente que vive na era do compartilhamento, né? Não tem como, exatamente, não tem como deixar para trás. Com certeza. Muito bom. E é todos os dias esse... Finais de semana. Finais de semana. O sítio São Sebastião, por exemplo, trabalha de sábado e domingo, aos feriados também, né? Já o ciclismo e a pesca são todos os dias, né? Os pesqueiros, nós temos ali mais de 6, mas 6 que estão conosco na rota turística, né? Inclusive com peixes, assim, enormes. O pessoal precisa ir lá para ver, né? A gente tem o GAN, o Santa Anastácia, o Brasa Park. Tilápia grande é em Elias Fausto. Tilápia é a coisa mais... Eu sei porque meu sogro é pescador, ele sempre fala dessa bendada bendita da tilápia. Essa tilápia é grande. Exatamente, mas tem outros peixes lá, né? A pirarara, dourado, e tem umas coisas enormes. Eu falei, gente, isso aqui ainda é pré-histórico. Porque, nossa, são peixes enormes mesmo. As pessoas tiram, assim, fotos do lado, deitada, e acaba sendo do tamanho da pessoa, né? Então, é um turismo bem bacana. Turismo rural, de aventura, né? Lá de aventura o pessoal tá fazendo o quê? É muita bicicleta. A gente tem o Caminho do Sol com trilhas, né? De caminhada. Exatamente. O Caminho do Sol é como se fosse aí um caminho de Santiago de Compostela no Brasil. Inclusive o Caminho de Sol, do Caminho do Sol, ele faz parte do Caminho de Santiago de Compostela. Então, preparatório. Exatamente. O peregrino, o bicigrino que quer fazer o Santiago de Compostela e fizer o Caminho do Sol, ele tem adicionado os quilômetros do Caminho do Sol no Caminho de Santiago de Compostela. Ah, que interessante. Muito bacana. Uma complementação. Uma complementação, exatamente. E daí tem todo um apoio, né? Que a organização do Caminho do Sol, inclusive tem o site caminhodosol.org.br. E lá você pega o seu passaporte, vai tendo acompanhamento durante toda a trajetória, né? Tem os pontos de parada certinho, mas tem aí o Jorge lá no nosso trecho de Elias Fausto, Salto Capivari, que tá sempre alerta lá para dar um cuidado em toda a trajetória. Muito bom. E Elias Fausto já criou o passaporte de Elias Fausto? Com os pontos turísticos? Então, nós temos o mapa do turismo lá de Elias Fausto. Inclusive, a gente tem o site também, que o site é turismoemeliasfausto.com.br. Esse site ele é cuidado pelo Conselho de Turismo, né? E as iniciativas privadas. Então, é um trabalho aí que a prefeitura começou a fomentar e agora a sociedade está engajada em deixar isso daí contínuo, né? Que é esse o papel nosso, né? Papel, com certeza. E agora vem minha pergunta que eu estou curioso. E cultura, como é que tá? E cultura? Bom, a gente evoluiu bastante no quesito cultura de 2017 para cá. A gente está no segundo mandato, né? Claro que o prefeito Maurício Baroni e eu continuo nessa equipe dele. E a gente tem alguns equipamentos de cultura, como a Casa da Cultura, a Estação Cultural, a Casa do Artesão e a Casa de Memória Caipira, que também recebemos aí o privilégio de ter a EPTV lá mostrando um pouquinho da nossa Casa de Memória.
Ilhas Fausto é uma cidade jovem, né, de 70, vai fazer 79 anos agora, mas que a gente trabalha algumas coisas, como a Casa do Artesão, né, fazendo um fomento com o artesanato local, dentro do conceito de economia criativa. Né? Muita gente às vezes pensa assim, que legal, que bonitinho, você ter o artista, eles fazem as coisinhas. Não, lá a gente trabalha realmente a venda, eles têm a Casa do Artesão que eles cuidam, né? A prefeitura fez essa casa e aí a contrapartida é que os próprios envolvidos mantenham e trabalhem lá para que haja essa venda dos materiais, né? E fica aberto todo dia também. Bom, uma coisa bem legal é que Ilhas Fausto está sendo lembrada, né? A gente está recebendo muito projeto através do PROAC, projeto através da Lei Rouanet, e é uma satisfação muito grande, né? Porque a gente era ali pequenininho, um pontinho escuro na região toda, né? E agora aí a gente está sendo visto, Ilhas Fausto está sendo lembrada, e eu particularmente fico muito feliz, né? Temos também as oficinas culturais, que é a grande alegria de todo mundo, né? Porque a gente trabalha crianças a partir de 4 anos de idade, até adultos e idade infinita. Enquanto quiser fazer arte e cultura, a gente tá lá recebendo todo mundo, né? E a gente tem vários cursos, porque a gente trata as oficinas como uma experimentação de uma área do conhecimento, né? Então a gente exige a disciplina, a presença, os professores são maravilhosos, todos com um currículo fantástico, um coração imenso, porque a arte é isso, né? A gente tem a técnica, mas se você não tiver o temperinho ali das emoções e do cuidado com o próximo, acho que a gente não fala, né, na íntegra de arte, exatamente. E a gente tem, então, por exemplo, cursos de dança clássica, que é o balé, né? A dança contemporânea, a gente tem dança do ventre, passinho de flashback, Olha, que é muito joia, agita a galera. A gente tem também o teatro, né? A gente tem desenho, a gente tem violão e temos percussão. Esses cursos, esses 12 cursos, eles são subsidiados pela prefeitura mesmo, né? E fora a Academia de Artes, que contém todos esses cursos, a gente tem lá o Projeto Guri, né? Então, no Projeto Guri, que é uma parceria com o governo do estado de São Paulo, a gente oferece canto coral, percussão também, violão e o violino. Olha, diferente o violino. O violino. Não é uma aula normal de se ter. Exatamente, é um instrumento diferente, né? É um instrumento clássico, mas é fabuloso e a gente tem a demanda. E é assim que a gente toca, tá tocando a cultura lá, né? Muito bom. E o prefeito, ele aceita bem todo esse projeto cultural na cidade, apoia? Com certeza, inclusive depois da pandemia, né? O ano passado foi um pouco complicado ainda pra gente voltar, né? Até o meio do ano as pessoas estavam muito inseguras, estavam começando a voltar para a escola. Existia um ponto de interrogação, né? No ar. E o prefeito, o Maurício, ele me chamava e falava assim: Andresa, fica de olho nas estatísticas, a gente precisa voltar a cuidar dessa criançada, né? Então, eu me sinto privilegiada de trabalhar com um prefeito que fala, ó, vamos lá, puxa esse vagão que é importante, né? E nesse fomento todo, a gente teve a alegria também de ser contemplado por vários anos com o Revelando São Paulo, que é um concurso cultural do estado de São Paulo para os municípios. Fomos contemplados também com o Tradição SP e com o Circuito SP. Então, pra gente, né, Ilhas Fausto, uma cidade de 20 mil habitantes, foi uma corrida muito grande
e uma vitória maior ainda, né? Atrás da cultura e das artes, né? Que a arte, ela que transforma, que transcende o ser humano, o conhecimento, a escola é importante, a segurança é primordial, né? A saúde nem se fala, é mais do que necessário, né? Mas quando um governo, né, um prefeito, ele começa a falar de cultura no seu mandato, de turismo, ele começa a pensar diferente e a realmente transformar o local, né? E você sabe, é um trabalho de formiguinha, Sim. né? A gente tem que ter resistência, resiliência e andar sempre de mãos dadas, né? O pessoal acostumar que o turismo não é só o fato da pessoa, eu tô passeando. Não, esse passeio traz uma renda para uma família, essa renda reverte para a própria sociedade, no geral. Até o pessoal entender, muitos gestores não entendem isso. Exatamente. Não isso. A gente tem a ideia clássica, né, e embutida na cabeça de que turismo é praia ou montanha, né? Então, praia ou montanha. Ou a gente vai passar frio em Campos do Jordão, Monte Verde, Gramado, ou a gente vai para praia. E, na verdade, como eu disse lá, Elias Fausto está na região turística Bem Viver, que é composta por essas 7 cidades, e nós somos ali mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, uma região que, em termos de turismo, pode ser autossuficiente, né? E a vida é muito curta para você viajar uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, não é? Então, a gente consegue oferecer turismo de bate e volta, turismo de 2 dias, onde você gasta pouco para se deslocar e você pode ter muitos atrativos gratuitos, não é? Ou com um preço mais acessível e que você faz o turismo e tem a experiência, porque é isso que a gente procura, né? Experiências no turismo que não deixam a desejar, né? É só saber o que procurar e onde procurar. Com certeza. E hoje Elias Fausto pensa em ter uma festa típica de Elias Fausto? Ou ainda não pensaram ainda nesse ponto ainda? A gente está crescendo bastante, né? Mas hoje a gente tem a Agroarte. A Agroarte é uma feira cultural que acontece a cada 15 dias, às sextas-feiras. Ela é recorrente assim? Ela é recorrente. E ela nasceu justamente para, eu quero que todo mundo me entenda com muito carinho, né? Para tirar o artista debaixo da pedra. Porque a gente tem muito artista, tem artista bacana, tem artista que é aquele apaixonado, tem o profissional, tem o amador, tem o estudante, e eu acho que todos nós merecemos o nosso lugar. E com esse achismo, criamos então, lá em 2017, né, a Agroarte. A Agroarte, ela nasceu no intuito de fortalecer o artista e o artesão. Eu achei que você ia falar que era o artista e o agro. Não, o artista e o artesão. O agro lá, ele já é forte por si só, né? E então a gente juntou essa peculiaridade agrícola da cidade, bucólica, né? E a gente fez a Agroarte. Com o passar das quinzenas, a gente foi percebendo que a gastronomia local seria interessante também de estar contida nesse projeto. E aí virou uma feira noturna de gastronomia local, né? Inclusive a gente tem lá a Dona Aurora, que foi uma das premiadas do Revelando São Paulo com o cuscuz mole. Olha! É bem bacana. A gente tem também a Dona Maria, do sítio São Sebastião, que ela leva os pães caseiros, a trança da princesa. Ela tem umas receitas assim muito peculiares, né? E essa feira, ela é recorrente, ela acontece a cada 15 dias. Semana passada nós tivemos uma banda local que chama 0 km. Ela toca muitos hits, né? E também a gente teve uma dançarina de dança do ventre da cidade, que apresentou também. Então a gente dá espaço para os artistas
ocuparem o lugar, né? Então, semana passada teve, essa semana tem. Dia 26, Então, dia 26 tem outra, tem de novo. Exatamente. E onde é feita essa... É bem no centro da cidade, do lado da Praça Matriz, é anexo à Praça Matriz, a gente chama de Praça dos Arcos, porque realmente é uma praça cheia de arcos, então não tem como... Não tem como errar. Não tem como errar, bem no centro. Chegou onde que é a praça, então tá ali. A feira começa às 6 e finaliza às 22 horas. É um ambiente bem familiar, claro que a gente recebe todo mundo, né? Os jovens, adolescentes. É no sábado e no domingo ou só no sábado? É só na sexta-feira. Ah, é na sexta, né? É na sexta-feira, não é na nem no sexta. sábado. É na sexta-feira. É de sexta para sábado. Isso. É isso aí. Muito bom isso. São quantos expositores? Nós temos hoje 20 expositores, 20 entre artesãos e o pessoal da gastronomia, né? Aí o pessoal do palco, os artistas, aí é uma surpresa. Às vezes vão 4, vão 5, vão 6, vão 2. Depende do que a gente tem na agenda. Que tem na agenda. Exatamente. Legal. E hoje os projetos culturais e as oficinas estão funcionando como? Elas funcionam durante a semana, né? De segunda a sexta-feira. A gente faz as inscrições através do contato da pessoa. A pessoa pode ir até a Casa da Cultura ou a Estação Cultural, ou pode fazer através de um link eletrônico, né? Um Google Forms. As perguntinhas lá para a gente conhecer um pouquinho o aluno que está chegando e a gente vai inserindo nas turmas que estão em andamento. Nós começamos em março as aulas desse ano e elas vão até dezembro, né? Todos os cursos, eles fazem suas mostras, né? Então, a categoria dança, teatro, música, o projeto Guri, a gente vai separando, né? E dando Já espaço. faz na agroarte. Exatamente. A gente aproveita também a agroarte. Já né? aproveita a agroarte. Exatamente. Já mostra a arte do pessoal. Exatamente. E quarta-feira que vem, quero aproveitar e convidar todo mundo aqui. A gente vai estar entregando a revitalização da Casa Municipal de Cultura. Quarta-feira, dia 24. 24, às 18h30. A gente vai ter bastante apresentação de artistas da Casa da Cultura. Teremos alguns convidados locais, né? E o prefeito vai estar lá para entregar essa revitalização. E também a entrega de um palco, a inauguração de um palco anexo à Casa da Cultura. Interessante. Muito. Um palco fixo. É um palco fixo, né? Para que a gente possa utilizar tanto para o pessoal dos polos de cultura quanto para os artistas. Porque em Cardeal a gente tem um palco, que também foi revitalizado no final do ano passado para os trabalhos do Natal, né? Que a gente tem o projeto também, que é uma política pública, que é o Natal Luz. E então, dia 24, Elias Fausto recebe esse palco para todos os artistas, né? Muito bom. Exatamente. Isso. Natal Luz. E como é que é o Natal Luz? Agora fiquei um pouquinho mais curioso. O Natal Já começou Luz... esse papo? O Natal Luz é uma gracinha, né? Quando o Baroni entrou em 2017, a Ana Cristina, que é a nossa primeira dama, ela sempre tinha esse desejo, né? A gente precisa fazer alguma coisa no Natal, uma cidade tão bonita, tão acolhedora, e a gente não tem um Natal. E aí a gente começou um projeto, através da Ana Cristina, que é a primeira dama, com recicláveis. E aí a prefeitura mesmo, os trabalhadores da prefeitura foram complementando. Chegou um ponto que a ideia foi tão bem aceita, a população recebeu com tanto carinho, né? Que a gente fez, então, um projeto de lei, e a Câmara aprovou, né? Que chama Natal Luz. É um projeto que envolve a cultura, o turismo e também o desenvolvimento social. Então, o projeto é decorar a cidade, né, nas áreas urbanas de utilização coletiva e de livre acesso. Então, hoje nós temos 4 pontos que nós decoramos: os portais da cidade, a Praça dos Arcos, a Estação Cultural e a nossa Casa de Memória.
Esse projeto ele também tem um paralelo, que é um fomento, né, e uma maneira da cultura tentar se aproximar com a iniciativa privada, complementando esse projeto público que é o Natal Luz. Então, se uma empresa ela tem um desejo de expor a marca dela, ou de contribuir com o local em que ela está inserida, ou a região, ela fala assim, olha, eu queria colocar um item de decoração, uma árvore, ou uma bola gigante, né? Ah, eu quero colocar pingentes de poste, de iluminação. Procura a gente tem um detalhamento disso, né? um regramento para isso, e a iniciativa privada contribui com o município nesse projeto tão lindo que é o Natal Luz. Aí o projeto entra no roteiro. Exatamente, entra aí no roteiro da empresa, é uma parceria público-privada, né? De incentivo e fomento à cultura através da decoração urbana do Natal Luz. É muito bom isso, muito legal. É bem fofinho, bem legal. Eu falo fofinho porque vem do coração, né? Então, para não ficar muito apaixonante, mas é muito bacana. É muito bacana. Então, desde 2017 já vem acontecendo o Natal Luz em Elias Fausto. Isso. E daí, em 2020, ele se tornou uma política pública, né? Então, isso era um projeto... Nossa, demorou bastante tempo para se tornar. Era um plano de governo, né? E aí, depois, com o projeto super bem aceito, né? A gente, então, conseguiu transformá-lo numa política pública. Legal. Legal. E aí... Festa junina. Festa Agora, junina. Já falamos de Natal. Vamos falar de festa junina, exatamente. Carnaval. Exatamente. Como é que estão os outros feriados do as outras ano, datas, né? Bom, a festa junina a gente comemora através da cultura na Agroarte. São 2 dias, né? As sextas-feiras. E aí a gente tá bolando esse ano um casamento caipira com o pessoal do teatro e o pessoal das danças. Então vai ser uma coisa bem bacana. Super quadrilha. Exatamente. E depois a gente convida o público para participar da quadrilha, que é uma coisa super gostosa, acho que faz parte da vida de todo mundo, né? Quem não dançou na escola quadrilha quando era criança? Não é? A ponte quebrou. Por aí vai. É muito legal. A gente também tem uma tradição de fazer o Dia do Trabalhador. Inclusive, esse ano teve uma comissão para esse evento, né? Foram 3 dias de eventos. Nossa. Um trabalho lindo, que não foi só da cultura, mas um conjunto de pessoas nessa comissão mesmo de eventos. E foram 3 dias de festa do trabalhador, né? Foi a maior festa aqui da região, a festa pública gratuita de acesso à cultura e à música, né? De maneira gratuita. E a gente faz também a festa de Réveillon, que também acontece na praça, é pública, né? E a gente sempre leva aí um conjunto musical que agrade a maioria dos gostos. A gente tem na cidade uma movimentação cultural para o carnaval, que é o Bloco do Chico Bobo, né? O Bloco do Chico Bobo. O Chico Bobo é um personagem, né? Uma pessoa, foi uma pessoa real da cidade, que a gente está até pesquisando, parece que tem uma ligação aí com Campinas, mas isso deixa para uma próxima, né? E o Chico Bobo, ele foi uma pessoa muito icônica na época da ferrovia Sorocabana, FEPASA Sorocabana. Ele era um negro nascido livre, né? E que trabalhava ali nos arredores da ferrovia, que falar dele é falar de uma outra história também da cidade. E o Chico era gaiteiro, era querido por todo mundo, né? E falava-se que o Chico Bobo, que de bobo não tinha nada. Então ele trabalhava limpando os trilhos, né? Da ferrovia, e daí as pessoas coletavam dinheiro, porque ele não podia ser empregado, ele não tinha identidade e nada, né? De documentos pessoais, e então ele recebia essa vaquinha, vamos dizer assim, de todo mundo. E daí, quando ele ia ao banco, né, que na época, se eu não me engano, tenho quase certeza que era o Banco Moreira Salles, ele ia lá
pegar o dinheiro dele, né? Que era o pagamento, porque todo mundo recebia da FEPASA, muitos recebiam pelo banco, aí as pessoas também faziam outra vaquinha e assim ele vivia a vida dele e é um personagem eternizado na nossa cidade. O Chico Bobo. O Chico Bobo foi eternizado no carnaval. Exatamente. E essa galera aí, um abraço pro Júlio, ele eternizou o Chico Bobo, porque é o sinônimo da alegria, né? Recebia de todo mundo Chico Bobo. Recebia de todo mundo Chico Bobo. Tá vendo como ele era bobo? De bobo não tinha nada. E aí, ali ainda existe, agora falando do Chico Bobo, comentou sobre as ferrovias. Ainda tem trecho de trilho? Não, a gente tem mais nada, não né? tem, e infelizmente os trilhos foram tirados, eu não sei te dizer por qual motivo, mas a gente de 4 estações, né, nós temos 3. A gente tem a estação... Ainda existem as estações, Ainda então. existem as estações. Né? Eram 2 paradas de trem e 2 estações. A gente tem a estação que hoje é sede da GCM e a estação cultural, que é sede, um polo de cultura. E daí a gente tem a parada de trem do Chavistem, que ainda existe, né? E é bem cuidada. Até tem um colega nosso, um amigo nosso lá que cuida com muito carinho, que é o William. E ele tá sempre lá olhando e cuidando, sabe? Com asas abertas. É bonito de ver esse carinho e esse cuidado, né? Porque o poder público, ele faz algumas coisas, mas é a população que tem que se apropriar, né? Sim. As pessoas que têm que se apropriar da sua cultura, da sua arte, da sua história, da sua identidade, a gastronomia, e tudo conta, né? Tudo conta. E aí a gente tem essas 3 estações ainda. Muito bom. 3 estações ali, já todas ainda preservadas. Todas então, preservadas. é bom porque ainda tem material da época da época que era estação, ou elas já foram todas modernizadas? Não, tem, elas estão muito próximas de como era na época, original. né? Exatamente. Tá bem preservada mesmo. Aliás, a estação cultural decorada no Natal, ela é maravilhosa. Preciso ir conhecer, gente. Precisa eu não conheço conhecer. ainda, eu tenho que ir lá conhecer. Vai que você vai ver o que eu tô falando. Vou conhecer a Agroarte primeiro. A e eu já tô Agroarte, interessado. sexta-feira, dia 26, e vai dançar quadrilha, Campinas. Vai dançar quadrilha em Elias Fausto. Com certeza, já tem data pra quadrilha? Tem. É dia 9, né? De junho. É a primeira. E depois é 23 ou é 26? Não lembro. X, a data de cabeça, mas já Exatamente. sabemos a primeira. A primeira pula uma e é na E a próxima, próxima? exatamente. Já vai ter A Agroarte. Agroarte. Tomar Com a quadrilha. quentão, comer pipoca. A gente tem o nosso pipoqueiro, seu divino. Ah, tem o pipoqueiro Tem oficial. o pipoqueiro oficial, exatamente. Com a pipoca doce, colorida. É muito incrível, E ele faz várias cores. Várias coisas. várias Como é que cores. ele chama? Seu divino. Seu divino. Seu divino. E a pipoca é divina. E a pipoca é divina, exatamente. Ele é uma graça também, um parceiro, amigo. E ele é só ter uma história com os pipoqueiros, né? Conte. Isso é interessante. Todo mundo vai lembrar, o pessoal de Elias Fausto, do Fraquito. O Fraquito era um senhor bem velhinho e ele tava lá com um carrinho de pipoca e que ele empurrava, né? Então ficava ali na praça, aí ele passava na outra praça, aí quando tinha a festinha, e era o dia todo. Então o dia todo ele tava na praça, dia e noite ele tava lá com a pipoca, né? E quando quisesse acalmar a criança, o pai falava assim, vamos lá no Fraquito. Aí a gente às vezes procurava o Fraquito pela cidade, porque ele rodava quando não estava parado. E tem a história do Fraquito. Depois do Fraquito, veio o seu Jordão, que ainda trabalha com a pipoca, mas ele faz também outras coisas. E o seu Divino, que é o nosso parceiro lá na Agroarte, tá marcando o ponto dele lá. Em todas as festas que tem a criançada, tá o seu Divino lá. Seu Divino com suas pipocas divinas. Com suas pipocas divinas. Uma graça. Muito bom. Não tem ninguém que faz pamonha?
Então... Agora já fiquei curioso, porque eu já vi que tem o pipoqueiro oficial. Exatamente. Tem o pessoal do pão. A pamonha, você a que é alguém pamonha da de pamonha, né? Piracicaba, né? Mas Elias Fausto tem a cocada Você não mole. brinca, viu? Porque todo mundo fala que é pamonha de Piracicaba e o dia que fui pra Piracicaba eu não achei pamonha. Não achou pamonha? Não achei pamonha. Você vê, né? Como é que a gente... É aquilo que eu falo, né? A gente acaba sendo uma lutadora da arte e da memória. Como as coisas vão sendo substituídas, né? Os doces gourmetizados são lindos, eu adoro, como com os olhos, mas a gente vai realmente substituindo e perdendo a simplicidade. Sim. Porque a simplicidade acaba virando coisa careta, né? Elias Fausto a gente não tem a pamonha assim fácil de encontrar nem na agroarte, mas a gente tem os doces caseiros. O doce, o doce de mamão picadinho. Aquele docinho de abóbora. De abóbora, exatamente. O de mamão verde, né? Que é bem peculiar. E a gente tem também, que ganhou o prêmio do Revelando São Paulo, que é a cocada mole. Então, ela é feita de um jeitinho que ela fica queimadinha, né? Ela é como se tivesse o formato de um acarajé, só que achatadinho na base. E daí ela tem uma crista, vamos dizer assim, queimadinha e aí ela é toda suculenta. É maravilhosa, a cocada mole. E daí você encontra na padaria Pão Nosso e também na padaria Aliança em Cardeal. Então tem uma padaria em Elias no centro e uma padaria no distrito para ninguém brigar. Todo mundo tem acesso todo mundo tem acesso à cocada mole. E o cuscuz, que também é um outro prêmio. Ganho desse cuscuz. Exatamente. Você tinha na Agroarte. Tem na Agroarte. É isso aí, tem na Agroarte toda feira. Como é que é esse cuscuz? Conta pra gente. Então, é uma receita muito tradicional da cidade. Bom, Elias Fausto começou com a estação e com a igreja que era São José das Palmeiras. A estação chamava São José das Palmeiras e a igreja levava o mesmo nome. E a quermesse começou e fizeram esse cuscuz. O cuscuz paulista, ele é duro. E eu não sei como é que surgiu a ideia de fazer ele molinho. O que eu sei por alto é que o cuscuz paulista ressecava muito. Então, como se fazia de bastante quantidade, as pessoas não curtiam, né? Porque o cara do interior, ele não gosta de comida do outro dia, né? Ele gosta da comida fresquinha. E a mulherada é exigente. Então começaram a deixar ele mais molinho e foi ficando molinho, mas sempre fresco e sempre quentinho. Então surgiu o cuscuz mole nas quermesses e daí com o nosso trabalho na cultura a gente fez tentar pulverizar esse conhecimento e reconhecer isso dentro da cultura local. Muito legal isso. Então aí agora hoje o pessoal já reconhece dentro da cultura local o cuscuz mole, exatamente. Então, na verdade, esse cuscuz ele é uma versão do cuscuz paulista. Exatamente. Quando falou do cuscuz mole, eu fiquei pensando no cuscuz nordestino. Nordestino, exatamente. Esse aqui é um cuscuz nordestino e aí ele é mole, não, mas ele é derivado então do cuscuz. Do cuscuz paulista. Paulista, que aqui exatamente. Para quem não conhece cuscuz paulista, que eu duvido um pouco, mas vai que tem alguém aí em casa que não conhece, é aquele cuscuz que parece um bolo. Vai sardinha, volta, a pessoa põe um ovo cozido e tudo mais. E no mole, como é que é? Agora fiquei curioso. O mole, pera, porque no duro ele é assim, é um bolo. Exatamente, tem ovo enfeitado, né? Ovo enfeitado, tem os tomatinhos e tudo mais e tal. E o mole, como é que O mole, ele é servido num pratinho, numa cumbuquinha, vamos dizer assim, né? E ele tem uma consistência, como que eu vou falar? De polenta, não? De polenta mole, exatamente. De polenta mole. Mas ele vai ainda ele vai frango. Ele vai frango. Ele vai frango. Os temperos peculiares, né? Que normalmente colocam-se cheiro verde, azeitona, milho. E a base é essa daí. A Dona Aurora ensina pra gente que cada um pode fazer o seu cuscuz mole conforme a sua receita. Tem gente que gosta de pôr pimenta, tem gente que põe azeitona preta, outros põem azeitona verde, põe palmito, não sei o que. Então, assim, a base é, né, o milho,
a farinha de milho, o frango desfiado e o cheiro verde. E depois cada um faz o seu sabor de cuscuz. Por aí vai. E por aí vai a Sim, criatividade, vai derivando, exatamente. E lá na AgroArt só tem um cuscuz. Ou eu vou encontrar várias outras variações? Não, aí a gente trabalha com o cuscuz mole. O cuscuz né? mole, Exatamente. o sabor... O sabor de frango. O sabor frango. O sabor frango. Aí tem os sabores da Aurora, faz os caldos, né? Ela trouxe aqui pra gente, com o trabalho dela, os caldos na rua, né? Comercializáveis, porque a gente não tinha lugar que vendia caldo. Era uma coisa que... É uma coisa que se faz em casa, né? E ela começou a trabalhar na AgroArt e falou, eu vou fazer caldo. Olha que bacana. E ela vende caldo o ano todo. O ano todo? O ano todo. No frio é no peculiar. No frio mas, normal. No frio normal tem os caldos e no calor. Mas ela vende caldo também no calor. Menos, bem menos. Mas ela vendia interessante. Né? Bem interessante vendendo no calor, porque o pessoal foge dos caldos do calor. Mas quem tá fazendo dieta, né? Tomar um caldinho verde light lá, pega bem. E eu acho que eu ia ficar com cuscuz mole. Eu não consigo pedir muita outra coisa. Eu consigo pedir. Não consigo. Tento, falo, vamos lá. É o cuscuz de novo, né? Não tem muito pra onde correr. Não tem pra onde correr. Me desculpem as outras operações, de vez em quando eu caio no hambúrguer, mas o cuscuz... Aí chega essa época de festa junina, né? Aí você pega o cuscuz mole com um vinho quente, poxa... Não, aí não tem... Né? Não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. É maravilhoso. E é um projeto que deu muito certo também, né? Nós tivemos que parar na pandemia, como tudo que tinha movimentação cultural, né? A AgroArt parou na pandemia, mas agora voltamos. Voltou 100% já? Voltou quase 100%. A gente teve aí as chuvas que deram uma estragadinha no processo, né? Mas a chuva também é importante, principalmente pra gente lá que tem muita plantação, principalmente de frutas, né? Isso que eu ia perguntar ali, a região de Elias Fausto produz mais o quê? A gente tem uma região ali da rodovia do açúcar, que é muito açúcar, muita cana de açúcar. Mas a gente tem muito cana, gente, pelo amor de Deus. Açúcar vem da cana. Deixar claro, porque esses dias eu vi uma declaração de uma ministra falando que o açúcar vem do mel. Então é bom deixar claro que sim, açúcar vem da cana. Vem da cana de açúcar, produzido. Exatamente, né? Os grandes engenhos. Nossa, e daí falando em engenho, a gente tem 3 alambiques na cidade. Tem muita coisa para fazer, exatamente. Maravilhoso. A gente tem o Pansonato, que já é um alambique, vamos considerar centenário já. A gente tem o alambique da Tuia e o Ribeirão da Mata, cada um com a sua peculiaridade, uma cachaça mais maravilhosa que a outra, mas cada um com a sua configuração e com o seu jeitinho de se expor, né? Já temos mais uma visita. Mais uma visita aos alambiques. Bom, no esporte, que mistura de conversa, mas assim mesmo. No esporte a gente tem os clubes de tiro. Tem né? clube de tiro. Inclusive o Winchester, ele tem uma área temática que é aberta ao não atirador, né? Isso é legal. Então tem toda uma organização, eles estão montando uma vila de faroeste temática bem bacana e é o melhor e maior área, né? Pista de tiro ao prato da região, né? É bem bacana. Muito jóia. Pensar fazer um evento lá, já pra... Exatamente, eles já têm é faroeste, já tem eles têm bastante eventos lá que eles fazem, é só seguir o Instagram deles, né? Como chama? Winchester? CTW, CTW. CTW, Clube de Tiro Winchester. Bem bacana. E a gente estava falando das culturas, das agriculturas. Então tem um lado da cidade que é bem trabalhado a cultura da cana-de-açúcar e do milho, né? Que é o lado ali do samambaia e tal. Mas tem outras culturas, como a berinjela, o pepino, o pimentão.
o tomate, a gente tem muita uva, inclusive tem a nossa Rota das Uvas, que é ali para pedalar ou fazer uma caminhada, você vai de manhã, bem de manhã, quando a uva está crescendo e está maturando, você sente o aroma da uva, é uma coisa fantástica, é muito peculiar. É muito peculiar. E é nessa rota que fica o Chateau Lumière, que é um outro ponto turístico também para eventos. Chama Chateau Lumière. Deve ser chiquérrimo. É chiquérrimo. Não, é chiquérrimo. Também Chateau procura no Lumière. Instagram Chateau Lumière. E na mesma rota a gente tem então o sítio São Sebastião, né, com o café da roça, com o colhe-pague de uvas, o vinho artesanal, o suco de uva artesanal e o almoço do frango com polenta e outros cardápios que a Dona Maria coloca na rotina dela, né? Bom, a gente tem também plantações de pitaia, maracujá, a gente tem hortaliças, tem granja, tem criação de búfalo. Criação de búfalo? Tem criação de búfalo, tem criação de galinha, tem muito gado também. Então é bem diverso. Bem variado. Bem variado. É uma agropecuária mesmo, né? E é isso. Muita coisa. Tem bastante coisa pro pessoal Sim. ir lá se sentir o verdadeiro agroboy. Agroboy, exatamente. Nesse lado lá do Samambaia, é possível fazer também passeios de quadriciclo, porque como é mais, as estradas são maiores por conta da cultura da cana, né? Então aí já fica um pouco, talvez, não é perigosa a palavra, mas talvez maçante para o ciclista. É porque é uma paisagem contínua e o ciclista tem uma velocidade menor que o quadriciclo ou a moto, né? A gente tem também lá o Velocross Rossi, que é uma pista de velocross mesmo, que bastante gente vai lá treinar, é bem jóia. Explica pro pessoal de casa o que é um velocross. Nossa, o que é um velocross? Gente, é uma pista muito doida, cheia de curvas altos e baixos, e que as pessoas utilizam daquelas motos, como que eu vou dizer? Aquelas motos de trilha mesmo, de pneu cascudo, né? Que a gente fala. E o que eles gostam é fazer movimento e levantar terra, poeira e velocidade, né? Acrobacias, saltos. Então é um esporte muito bonito de se ver. Vale a pena dar uma olhadinha nos treinos, nas provas, nos campeonatos. É bem joia. E ali tá sempre tendo, então, eventos. Sempre aos finais de semana também. Tá aberto para treino, então tá sempre, você pode chegar. E daí tem as datas específicas das provas que eles fazem, também é acompanhar pelas redes sociais. Hoje tudo é rede social, sim, né, gente? Com certeza. Mas lá no site do turismo em eliasfausto.com.br sai também. Sai lá. E sai o link para você ir direto no link deles e conhecer a fundo. Exatamente. Tem muita coisa em Eliasfausto. Tem muita coisa. Tanta coisa assim, gente. Pois é, tem bastante coisa. Inclusive no Chateau Lumière, eles têm lá tirolesa, né? Tirolesa, passeio de caiaque. Então tem mais coisas, não é só um espaço. Achei que o Chateau Lumière ele seria só um espaço de eventos. Eles têm muita... Ele tem também do turismo de aventura. Exatamente. Tirolesa. Exatamente. É procurar ver o que quer, o que tá desejando. Tem alguém que tem equipe de raft lá em Elias? Não, rafting que eu saiba não tem. Às vezes pode até ter um grupo que treina, né? Mas desconheço no momento. Até o momento ainda não surgiu ninguém fazer. Ninguém veio falar nada pra gente, né? Já deixa o apelo. Se estiver fazendo, conta para o pessoal aparecer. Que legal, que legal. E agora a sua gestão, você vai até quando? Eu vou eu tenho esse ano e o ano que vem, né? Ano que vem são eleições, né? E daí muda tudo. Acompanha então o prefeito, no caso. Exatamente. Muda o prefeito, muda a equipe, né? Então é isso aí. Se Deus quiser, estarei até o ano que vem. Muito bom. Tem pretensões para fazer novos eventos?
precisar pegar o pessoal de uma festa do milho, a festa do milho e a cana de açúcar, Então, festa do milho doce, festa do milho doce, por que festa do não? milho Curau. doce, do curau. Então, a gente está aberto a propostas, a gente está sempre disposto a ouvir, né? E projetos bons, aplicáveis, né? Eles têm que ser executados, não é? Estamos abertos a ideias boas e a soluções maravilhosas, Olha que bom, né? que bom. Bem, então, acho que vamos encerrando por aqui nosso podcast. Eu gosto de deixar esses momentos finais aqui pro meu convidado. Falar, Adriano, você não tocou no assunto que eu queria contar, que eu queria falar. Então eu já deixo o microfone aberto para falar à vontade aí, sem perguntas. Nossa, eu acho que a gente falou de tudo, né? Você é maravilhoso. Obrigado. Agradeço muito o convite de estar aqui falando da minha cidade, né? Eu sou de Elias Fausto, passei um tempo fora, mas trabalhar para o meu município é muito gratificante. Eu acho que é um presente na vida da gente enquanto ser humano, né? Claro que a gente sempre tem muito o que fazer, a melhora deve ser contínua, né? Mas é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande poder estar um pouco da cadeira para trás, né? Afinal, a gente passa a vida toda, né, da cadeira para frente. Agradeço mesmo a todos vocês, de coração, essa oportunidade de falar de arte, de falar de cultura, de memória, de gastronomia, do turismo, né? Nessa fase aí de automação, de inteligência artificial, o que nós faremos conosco, né? Seres humanos, não é? Sim, com certeza. Que nós é que estaremos ali dando diferencial, prestando serviços. E a cultura, a arte e o turismo é a área que sempre vai precisar do ser humano, Isso é né? verdade. Não tem como substituir. Não tem, porque a gente precisa de respirar, né? E a gente respira através disso. Andresa, muito obrigado por ter vindo aqui. Quero agradecer também quem está em casa, assistiu aqui esse bate-papo maravilhoso com a secretária de Cultura e Turismo de Elias Fausto. Agradecer sua audiência e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, a Andresa vai responder conforme o tempo que ela tiver, eu vou mandando para ela também. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar com os amigos. Vamos ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima.